disciplinada. Bom, vamos lá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta live, esse webinar que eu tenho a honra de participar e conduzir essa conversa, né, juntamente com os nossos colegas aí, Dr. Cassiano Pires, Dr. Rafael Massaro, Dr. Marcelo Steca e Dr. Mike Bueno. Um fórum onde nós vamos falar sobre a tomografia de alta resolução, né? Como que todos nós precisamos estar preparados para essa nova realidade de diagnóstico. E antes da gente dar início, eu quero falar um pouco, apresentar a vocês todos os participantes aqui. Então, nós temos aí o Dr. Marcelo Steca, graduado em odontologia pela Universidade Vale do Rio Verde, especialista e mestre em radiologia odontológica, atuando aí como responsável da clínica DPI, Diagnóstico por Imagem de Juiz de Fora. Nós temos também o Dr. Mike Bueno, especialista, mestre, doutor em radiologia odontológica. O Dr. Mike, ele se dedica aos estudos diagnósticos tomográficos há mais de 30 anos, então vocês podem imaginar o quanto que ele tem aí de conhecimento, né, nessa área. O seu trabalho ele é pautado por embasamento científico amplo sobre as múltiplas áreas da odontologia, conhecimento profundo sobre as imagens digitais. É um exímio pesquisador reconhecido internacionalmente como um dos autores que mais publicam em revistas científicas sobre tomografia Cone-Beam no mundo. Temos também a presença do Dr. Rafael Massaro, graduado em odontologia pela Universidade de São Paulo, pós-graduação em radiologia odontológica e imagenologia pela São Leopoldo Mandic, e multifranqueado da DVI, Radiologia Odontológica. E, em breve, o Dr. Vitor Nóbrega também estará conosco aqui. Ele teve um pequeno atraso, mas ele já está entrando aí para fazer parte aí de todo esse grupo que, novamente, eu tenho a honra de estar participando e de estar moderando essa discussão toda aí. Eu gostaria de, antes da gente liberar, né, todo esse bate-papo, toda essa discussão aqui, dizer que o que todos esses radiologistas que vocês estão aí acompanhando têm em comum, todos eles têm o equipamento 0.2, o tomógrafo de alta resolução 0.2 FS, desenvolvido pela da Biatlante. Todos eles tiveram aí participação direta nesse desenvolvimento, contribuíram ativamente com essa parte da evolução da tomografia de alta resolução que nós conseguimos chegar. Então, quero agradecer a cada um de vocês, Dr. Mike, Dr. Marcelo, Dr. Rafael, Dr. Cassiano, justamente porque vocês tiveram uma participação aí importante e significativa para nós chegarmos nesse tomógrafo que, durante a ABRO, foi considerado o melhor tomógrafo do mundo, tá? Foram apresentados resultados, o Dr. Mike logo mais vai falar um pouco mais sobre esses resultados, mas nós conseguimos chegar no estado da arte que realmente nos encoraja a seguir em frente e cada vez mais trazer novas pesquisas, novos desenvolvimentos aí para esse produto. Tá? Então, muito obrigado a todos. Cassiano, você conduz aí? Eu vou junto com você aqui. Mais uma vez, reforçando as palavras do Thiago, agradecer a presença de todo mundo ocupado, final do dia, todo mundo meio cansado, mas para falar de coisa boa a gente não tem preguiça, né? Então, Dr. Marcelo, Massaro, Mike, Thiago também, a gente estava discutindo aqui antes, o Thiago, ele falou que ele era o único não radiologista, mas já ouviu falar tanto que já está quase dando aula já de radiologia, né, Thiago? Pois é. Aos pouquinhos a gente vai adquirindo cada vez mais conhecimento e, enfim, a radiologia ela está cada vez mais aí presente, né, no nosso dia a dia. Só explicando um pouco dessa dinâmica, né, o Cassiano vai estar nos apoiando aí também. Essa dinâmica ela está composta aí de 4 tópicos principais, onde cada um dos nossos convidados vai debater sobre alguns temas. E, Cassiano, gostaria de passar para você, né, já iniciar aí os primeiros questionamentos para a gente iniciar o nosso debate aqui, a nossa discussão. Fechado. Vamos lá.
A gente, na verdade, a gente quer tocar com esse webinar, fazer uma discussão. Está me ouvindo? Sim. Sim. Espera aí que... Pronto. Então, o nosso objetivo aqui é fazer essa discussão, conduzir essa discussão a respeito de alguns tópicos, e aí cada um vai trazendo a sua experiência e como está a visão do mercado, a utilização das máquinas, o que a gente vê para o futuro. E queria começar aqui perguntando para o doutor Marcelo, como que você está vendo o mercado da radiologia odontológica? Qual que é o potencial desse mercado? Tendências? Se tem muita concorrência? Os dentistas cada vez mais exigentes? Voltou? Voltou. Isso, tá É ativo. só o meu que tinha saído? Aparentemente, sim, isso. Tá, retornando aí. Eu não peguei o início, começou a falar e aí travou para mim. Espera aí que eu falo de novo. Tá. Que você tem a falar, que você tem acompanhado aí sobre as últimas tendências e avanços na radiologia, se está tendo mais concorrência, se os dentistas estão mais exigentes, como que você avalia o momento atual da radiologia? Cassiano, primeiro eu queria agradecer o convite aí, tá? Para falar um pouquinho da nossa percepção dos negócios aí, da radiologia, né? Agradecer a você, o Thiago, e é um prazer estar ao lado do professor Mike, né? Que é uma referência aí na tomografia, um expert em fotografia, coisas que estão interligadas, diretamente ligadas aí. A presença do Rafael, que faz parte do mercado aí e mostra que a radiologia ela tem como escalar, né? Dentro da radiologia, muita gente reclamando, mas ele mostra aí que a gente tem como ter um avanço aí nos nossos negócios. E o Victor não entrou ainda, mas acho que vai ser muito válido as sugestões dele, a opinião dele sobre como indicador, né, das tecnologias aí da radiologia. Com relação ao mercado, a gente percebe, sim, um aumento significativo no número de clínicas, né? E esse aumento do número de clínicas, ela foge um pouquinho até daquele padrão de quando eu comecei, onde a gente avaliava número de habitantes, número de dentistas, né? Hoje a gente percebe aí um crescimento dos grandes centros, mas em cidades com menos de 20 mil habitantes, nós já temos a instalação de serviços de radiologia. Então, de uma forma estranha de avaliar, né? Fala assim, nossa, muita radiologia, mas em contraponto a isso, a gente percebe que a população teve um aumento do acesso ao tratamento odontológico, né? Tanto é que a gente percebe, é visível o número de clínicas odontológicas presentes nas cidades, né? Então, a demanda acaba sendo maior também. Aumenta o número de clínicas de radiologia, mas nós temos uma demanda bem maior. E, fora isso, o próprio serviço de radiologia, né? Quando nós começamos, a gente se baseava no laudo, na radiografia 2D, né? E documentações ortodônticas. Então, com a mudança aí, né, com a entrada de novos equipamentos, novas tecnologias, a gente teve aí a inserção da tomografia computadorizada, imediatamente quando a implantodontia passou a exigir isso. Ao mesmo tempo, os tomógrafos já possuíam, nós já tínhamos tomógrafos de alta definição, porém as especialidades não entendiam muito, os outros profissionais não entendiam muito a importância dessa tecnologia de alta definição, não conseguia visualizar isso, né? E talvez até por conta da formação, né? Nós ficávamos responsáveis, a radiologia ela recebe muito rapidamente as tecnologias, põe no mercado, só que a informação para o cirurgião dentista chega, parece, com um certo atraso, né? Dá um gapzinho aí de informação.
Então, a gente, às vezes, tem a tecnologia e demora um pouco. Mas, de qualquer forma, mudou aí aquela ideia de exame 2D, documentações ortodônticas, passando para as tomografias. Em seguida, as outras especialidades passaram a perceber a importância para o diagnóstico mais preciso do uso da tomografia, né, de alta definição. E o mercado ele tende a se expandir mais ainda por conta dessa mudança na odontologia, que é o chamado fluxo digital, onde a radiologia está diretamente relacionada ao fluxo digital, seja ele com seus tomógrafos, seja com os scanners de face, né, fotografias em si. Então, eu acho que o mercado ele é um mercado muito bom, tem uma expectativa bacana aí de crescimento para todos, né? E não tenho assim, não vejo nada de ruim nesse mercado. A gente percebe algum tipo de dificuldade de alguns colegas que acompanha dentro de grupos de radiologistas, e basicamente as mesmas queixas de 20, 25 anos atrás, aquela questão atende ou não convênio, a concorrência desleal, não sei o que, a dificuldade de atualizar os equipamentos, a dificuldade, às vezes, de se manter no mercado, né? Mas eu vejo que o profissional que vibra com a radiologia, que vive a radiologia, que gosta, que percebe essas mudanças no mercado, que recebe os novos equipamentos, as novas tecnologias de braços abertos, sem aquela desconfiança, né? Ele consegue dar um passo à frente de quem fica esperando ver acontecer, tá certo? Então, eu acho que o grande barato aí é você vibrar com a sua profissão, né? Perceber a necessidade que o mercado tem, você perceber, inclusive, antecipar a necessidade do mercado, né? Que é muito importante. E nós investimos em tomógrafo de altíssima resolução há mais de 12 anos atrás. 12 anos. E a gente vai perceber a aceitação, o entendimento dos profissionais há 4, 5 anos agora, tá? Mesmo porque com profissionais, o professor Mike, outros professores, né, orientando, passando as informações para ser difundido, porque se só a radiologia ficar responsável para explicar, mostrar a capacidade que tem os exames, né, para um bom diagnóstico, fica muito limitado, né? Mas a maioria dos profissionais já entendeu, né? O fluxo digital já é uma realidade, né? E as clínicas, para dar certo, a minha ideia é essa mesmo, gostar do que faz, prestar atenção no que está acontecendo, estar se atualizando, seja na sua formação, seja na informação do que está surgindo no mercado, né? Perceber essas necessidades, antever elas, né? E, logicamente, dentro do seu mercado, dentro da sua região, dentro das suas possibilidades, ir melhorando o serviço para que você se mantenha no mercado, né? Marcelo, e você tem... explica para a gente aí como foi o teu primeiro contato com o 0.2 FS, com esse tomógrafo de alta definição, qual foi a tua primeira percepção? Dá um panorama aí para o pessoal que está pensando em investir, né? Fazendo até o gancho com o que você comentou, a respeito da necessidade de investimento, né? Até um certo tempo atrás, era muito possível você abrir uma radiologia com uma máquina 2D, um pan e tele, e ia para a luta. Hoje em dia, é impensável isso, né? E conta para a gente como foi esse teu contato e o que te motivou a fazer esse investimento. Eu fiz essa breve história aí, né, do investimento em altíssima resolução há 12 anos, mas a gente penou, né, nesses 12 anos para inserir isso no mercado, para ter uma noção. Quando nós tínhamos o de altíssima resolução, ele tinha uma imagem um pouco mais de granulada, né, do que os tomógrafos convencionais, e a comparação é de que o nosso era o pior até, né? Mas, bom, no 0.2,
Passou o tempo, então, nós tivemos aí as indicações para endodontia, periodontia, as outras especialidades passaram a entender o negócio. Nós passamos a perceber que o retorno disso ele é quase que imediato, porque aquela demanda em implantodontia ela foi superada, né? Ela tinha lá 80%, 90% de demanda, ela foi superada. Hoje a endodontia superou a implantodontia, né? Nós temos muito mais anos de endodontia do que de implantodontia. Isso força também a um aprendizado, né, do radiologista, um pouco mais rigoroso, um pouco mais avançado, vamos dizer assim, para poder dar conta do equipamento em si também, da demanda, né? Então, nós estamos em fase de ampliação da rede, né? Hoje somos 7 unidades, 5 em Juiz de Fora, 2 em cidades pequenas da Zona da Mata, com expansão aí programada. E numa aquisição de uma clínica na cidade de Barbacena, que é uma cidade de 150, 170 mil habitantes aproximadamente, nós vimos a necessidade de colocar já um tomógrafo de altíssima resolução, né? O mercado lá não tinha, o mercado hoje já exige, independente do tamanho da cidade onde nós estejamos localizados, e eu procurei, então, informações sobre o que nós tínhamos no mercado, né? E o 0.2 tinha sido lançado há pouco tempo, né? Pegando uma opinião aqui, outra ali, eu falei, eu vou arriscar, porque eu não dispunha também, no momento, de um capital para fazer um investimento muito alto, como é o da maioria dos tomógrafos de altíssima resolução. E avaliando uma tomografia, não do 0.2, mas da DABI também, de uma clínica que é parceira nossa, e eu não sabia que era DABI o equipamento deles, quando eles começaram a nos encaminhar algum tipo de exame, eu questionei a proprietária da clínica, que equipamento que é esse? A tomografia está excelente, porque a gente tem toda a gama de equipamento, né, de todas as marcas aqui que nós temos. Aí ela falou, a marca foi DABI, eu falei, não é possível, e não era o 0.2, eu falei, mas muito boa a imagem, excelente. Aí eu falei, vamos no DABI, no 0.2. Mais algumas opiniões, né? E quando nós instalamos o equipamento, foi uma surpresa. Eu falei, caramba, que qualidade de imagem, né? Eu tinha acabado de adquirir um outro equipamento de altíssima resolução para uma clínica maior. Eu falei, Jesus, a gente às vezes não dá o valor, né? A gente não demora a perceber também, né? Igual o radiologia, a clínica demora a perceber o que está acontecendo, eu demorei um pouco a perceber a evolução da empresa. E muito satisfeito. A imagem impressionou mesmo, sabe? Os recursos que o equipamento traz são excepcionais. O controle de movimento, diminuição de artefato, uma coisa maravilhosa. Legal. Pessoal, deixa eu aproveitar e dar boas-vindas ao Dr. Vitor Nóbrega. Dr. Vitor, muito obrigado pela presença. Nós demos início aqui à live e seja bem-vindo aí, integrando aí a equipe de radiologistas que está fazendo parte aqui dessa discussão toda aí. Muito obrigado, doutor. Obrigado, vai voltar com vocês. O doutor Marcelo, só interrompendo aí a discussão, né? Mas, enfim, é bem interessante isso que o doutor Marcelo está comentando, né? Sobre essa evolução que nós conseguimos chegar nesse produto, e, novamente, vocês contribuíram bastante com isso, né? E uma área que é muito sensível a essa alta resolução, né? O doutor Vitor é endodontista, especialista aí no assunto também, ele pode até contribuir aí com os comentários, né? Porque você enxergar hoje canais, enxergar detalhes micrométricos é algo que não é tão simples assim, né? É só alta resolução mesmo que consegue chegar nesse nível, né? Com certeza, Thiago. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Está dando para ouvir? Sim. Eu conversei muito com o Cassiano, né, para fazer a compra do equipamento, e tinha um sonho nesse equipamento, né? E eu ficava, pô, como será a imagem, como é que vai ser? E, cara, quando a gente instalou o equipamento e que eu vi as primeiras imagens, eu mandei mensagem para o Cassiano, acho que no mesmo dia eu fiz, Cassiano, a imagem é muito melhor do que eu achava que ela era. Ou seja,
a gente consegue avaliar a microanatomia com uma precisão absurda. A quantidade de MV2 que a gente está vendo aqui, né? E eu sempre trabalhei com microscópio, mas, assim, não tem outra, é tomografia, sabe? Eu fico só pensando nos que passaram aí, que a gente acabou não tratando, mas eu estou estupidamente satisfeito com a qualidade do equipamento. A gente tem um grupo de endodontistas, eu mando imagem, fica todo mundo surpreso com a imagem. E tem muita endodontista querendo comprar, né? Vou falar isso para vocês, porque antes a gente achava como modelo de negócio, né, que o equipamento não se pagava, o que de fato não é verdade. Ou seja, aqui dentro do consultório da gente, felizmente, ele vem dando frutos fantásticos, eu só tenho a agradecer. Também agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com tantas pessoas que eu admiro muito. Ô, Rafael, indo aqui no gancho também do que o Marcelo falou agora há pouco, questão de mudança da clínica, de necessidade de investimento em alta definição, eu tive bem próximo a você, né? Quando você estava pensando em colocar um tomógrafo de alta definição lá em Campinas, e também você, junto com seus outros sócios, optou pelo 0.2, bem no início do projeto, né? Tinha 2 máquinas instaladas, você falou, não, viu a imagem, achou interessante, e fala para a gente o que você acha que mudou na clínica, questão não só, né, como o Marcelo pontuou aqui, do custo-benefício, de possibilidade de investir em uma máquina, investir em outra, qual que foi o retorno do investimento versus o que trouxe de pacientes novos, como que foi o aumento do fluxo de pacientes na clínica? Legal, beleza. Bom, boa noite. Primeiramente, agradecer a presença de estar aqui, né? Espero poder contribuir. Boa noite, professor Mike, Marcelo, Vitor. Vamos que vamos. Bom, entrando um pouquinho no gancho do que o Marcelo falou, né? E até do enunciado aí que o Cassiano trouxe no começo, que hoje uma clínica 3D, uma clínica de radiologia sem 3D, no passado era até comum. Hoje, praticamente inviável, né? Para você ter uma noção do tamanho ou do impacto do faturamento do 3D hoje, uma clínica, em média, ela fatura de 25% a 40% do faturamento dela proveniente de exames 3D. E, além disso, né, a presença do 3D, ele traz consigo muitos outros indicadores de exames 2D, vamos chamar assim, né, panorâmica, periapical, documentação. Então, a tomografia hoje, ela é praticamente aí um dos corações de uma clínica de radiologia. Se a gente for trazer a imagem de alta resolução, né, para esse cenário, a gente consegue turbinar todo o restante da clínica. E isso a gente percebeu na unidade de Campinas, que é uma unidade que estava numa fase de crescimento, né, vamos dizer aí entre o 2º e o 3º ano de existência. A gente tinha uma máquina 3 em 1 de outra marca, e a gente tomou a decisão de colocar um equipamento de alta resolução, um mercado extremamente exigente, como o da cidade de Campinas, e o resultado foi absurdo, absurdo. A gente cresceu mais de 100% o número de tomografias que a clínica realizava, né? E uma sensação que eu tive é o seguinte: o mercado hoje exige uma imagem de alta qualidade. Só que essa percepção, a gente não tem noção do tamanho da necessidade do mercado. Quando a gente colocou o equipamento, eu fiquei muito mais surpreendido com o resultado, porque o que a gente ouvia da necessidade, na prática, ela era muito maior. Então, aquele colega que queria uma imagem boa, ou melhor, ele mandou, ótimo. Mas aquele colega que você nem imaginava que tinha demanda de tomo, ou que deveria ter mais demanda de tomo, isso começou a brotar, né? Então, o que eu costumo dizer é que a gente acha que o mercado é exigente, mas a realidade ele é muito mais. Ele está muito carente de imagem de alta resolução. Então, em Campinas, Cassiano, o resultado foi absurdo. Mas não foi só em Campinas, né? Eu tenho outras 2 unidades que a gente conseguiu crescer em números de 50% de tomografia, unidades mais maduras, de 7 e 10 anos de existência. Então, pensa, uma unidade consolidada com 8 anos de existência. Você aumentar em 50% o número de tomografia com a aquisição de um tomógrafo, obviamente por trás tem muita estratégia comercial envolvida,
Mas o foco dessa estratégia, ela é a imagem de alta resolução, né? Então, eu queria aqui até fazer um parênteses, né, que o 02FS é fantástico, mas o DABI é de 3 em 1, é de tirar o chapéu também, né? Então, DABI, putz, está de parabéns. E hoje eu posso dizer que 60% aí da minha frota, né, hoje ela é DABI e estou bem satisfeito. Comentando também, trazendo aqui mais uma vez o Dr. Vitor, vou deixar para o fim você, tá, Mike? Normalmente você já sai falando, dessa vez eu vou guardar a sobremesa para o pessoal, entendeu? Então, Vitor, você falou aí a questão do famoso MV2, canal lateral. Fala para a gente, você é professor também, e você tem acompanhado algumas imagens, né, aquele antes e depois, né, que você tinha já uma tomografia do paciente, e agora fazendo essa tomografia do mesmo paciente com uma máquina de alta resolução. Realmente, é essa história mesmo? Você ficou preocupado com o tanto de canal que ficou para trás? Cara, eu não podia estar mais feliz, sabe, Cassiano? É uma felicidade, apesar de eu estar preocupado com os canais que ficaram para trás, o ganho que a gente tem de planejamento, né? E a gente é acostumado a fazer, muitas vezes a gente tem a oportunidade de fazer o planejamento 3D, mas a gente não tem a oportunidade de fazer uma como pós, né? Para avaliar o nosso preenchimento. Já teve caso que eu finalizei, e quando eu fiz a tomografia, eu tive que reabrir o caso, porque ficou o canal mal obturado, ou seja, eu não tinha visto na radiografia periapical, na prova do cone, né, digamos assim. Mas o planejamento que a gente tem, tendo um equipamento próximo, sabe, é uma coisa fora da curva. E a gente está hoje trabalhando tomografia em todos os nossos casos de endodontia, né, que a gente tem justificativa para tal, né, e na grande maioria a gente também está fazendo a tomografia pós. Ou seja, de fato, a gente poder avaliar a microanatomia na alta resolução é algo fantástico, fora da curva. Eu estou muito feliz, sabe? Sabe aquele menino com brinquedo novo? Eu costumo dizer que antes acho que minha maior felicidade era esporadicamente quando eu trocava de carro. Eu entrava no carro, dava uma risada assim dentro do carro. E minha felicidade mudou. Quando eu chego agora no consultório, eu olho pro tomógrafo e faço, pô, cara, isso aqui é realização de um sonho. Estou muito feliz, cara. Queria que meus amigos, né, meus amigos endodontistas, cada vez mais também pudessem chegar próximo de construir isso, porque é algo que vale muito a pena. Legal, que bacana, Vitor. Gostoso demais escutar esse tipo de relato e bom saber que cada vez mais, né, com essa alta resolução, a gente está contribuindo para um diagnóstico mais preciso, um diagnóstico com uma assertividade muito grande, gerando um benefício muito grande aí para a comunidade, né? E aí eu aproveito esse momento para questionar e fazer um debate com o Dr. Mike também, né? O Dr. Mike está acompanhando a gente aí já há algum tempo, vem contribuindo aí enormemente, né, com o desenvolvimento desse projeto, desse produto, desse equipamento. E eu tive o prazer de estar recente com o Dr. Mike no evento em Campinas, da SBPQO, onde ele falou sobre inteligência artificial e demais assuntos, né? E o Dr. Mike, ele tem comentado, ele tem compartilhado conosco, né, a correlação que existe hoje entre o diagnóstico assertivo da odontologia com a medicina, né, doutor? O que você pode estar compartilhando conosco em relação a isso? Muito obrigado pelo convite, Tiago, Cassiano, e é uma satisfação estar aqui com o Rafael, com o Marcelo, com o Vitor, presente aqui nessa live. É um impacto muito grande a relação de uma tomografia de alta resolução com a saúde geral das pessoas. O que acontece? Por exemplo, como o Vitor falou sobre o MV2 ele existe em 82% dos dentes molares superiores. Ou seja, o molar superior não tem 3 canais, tem 4. Só que ele é tratado como se tivesse 3 canais. E, mundialmente, em torno de 40% dos molares tratados, esse MV2 fica sem ser acessado.
Então, é muita coisa. São 40% desses dentes sem acesso. E só para citar um item específico. Só que esses 40% sem acesso, nós vamos ter uma taxa muito grande de periodontite apical em molares superiores, que levam, por exemplo, a quadros de sinusite crônica. Por coincidência, falando em 40% das sinusites crônicas são odontogênicas. Eu mostrei isso recentemente num congresso da USP, em Bauru, de revista médica, a revista JAMA, que é a maior revista médica, tem 43 títulos de revistas de otorrino no mundo. Essa é a número 1. E ela, com autores médicos mostrando esses números na medicina, que 40% das sinusites crônicas, elas são sinusites odontogênicas. Sendo que dessas, em torno de 70% são endodônticas. Veja só o impacto disso. E essas sinusites crônicas, gente, elas levam a pessoa a ter pneumonia quando está hospitalizada, em torno de 30%. E no mundo, nós temos 10% da população que tem sinusite crônica. Se a gente colocar isso, essa quantidade, nós vamos ter pelo menos 3 milhões de brasileiros adultos que têm sinusite crônica endodôntica. Olha só a massa de pessoas que... E por quê? Não é que as pessoas não querem tratar, todo mundo quer tratar. Muitos desses não foram descobertos por quê? Por falta de qualidade de diagnóstico. E a tomografia de alta resolução, como é o F2 FS, simplesmente fantástico essa imagem. E eu citei apenas um dos itens. Nós temos no nosso livro, com o livro que eu fiz junto com Estrela, nós temos um capítulo inteiro chamado Medicina Endodôntica, e ele tem mais de 250 referências bibliográficas, mostrando justamente o impacto da endodontia com a saúde geral das pessoas, citando endocardites e assim por diante. E esse aspecto da nitidez da imagem é decisiva na endodontia. Ela faz toda a diferença. Provavelmente nós estamos, depois da invenção dos raios-x, na maior revolução do diagnóstico na odontologia de todos os tempos. Nós estamos bem no meio disso. E a revolução na endodontia não é exatamente a tomografia, é a tomografia de altíssima resolução. Isso que faz diferença. Não é encontrar que um dente tem periodontite apical, é encontrar como resolver a periodontite apical desse dente, que é o que o Vitor está vivendo aí. Isso que é o X da questão. Para isso, a gente precisa ter uma alta resolução verdadeira, uma imagem muito nítida para poder ter acesso a essas dificuldades técnicas que possam levar ao tratamento efetivo desses dentes. Muito bacana, Mike, muito bacana. Eu acompanhei toda essa sua discussão aí, né, essa sua fala durante o evento, durante o congresso, e é impressionante, né, realmente os números são muito grandes, né, quando a gente vê o fato, às vezes, de um paciente não ser diagnosticado com antecedência, né, as causas que isso pode estar ocasionando. E o Mike, como todos sabem, né, ele tem aí inúmeras publicações internacionais. Ele estava comentando com a gente aqui do interesse de Harvard em desenvolver uma pesquisa na tomografia de alta resolução, né, Mike? Então, assim, existe essa preocupação, existe esse movimento muito grande, né? Então, o Mike foi procurado por Harvard justamente para desenvolver essa pesquisa de alta resolução. E eu quero compartilhar aqui neste momento um gráfico que o Dr. Mike apresentou durante a Jabro. Acredito que vocês estejam vendo aí esse gráfico. Dr. Mike, gostaria que você... Deixa eu ver se está aparecendo isso para todos aqui, né? Estou acompanhando aqui também via YouTube. Se está todos visualizando... Acredito, agora sim. Dr. Mike, eu gostaria que você relatasse um pouco, né, sobre esse resultado que foi obtido aí, que foi apresentado durante a ABRO, né, esses dados que a ABRO trouxe, e o que isso vem contribuir, né, justamente que o fato da gente ter evoluído para essa alta resolução, né, o que isso pode trazer de benefício aí para a sociedade como um todo. Tiago, esse é um cálculo chamado MTF. Esse foi um trabalho feito pela ABRO. Então, o Rubens, né, ele conduziu esse trabalho no fórum da ABRO e nós tivemos acesso a esse gráfico que foi muito interessante. Qual que é a importância do MTF? Muitas vezes as pessoas falam que um tomógrafo ele tem um giro de 360 graus, ele tem mais de 1000 frames, ele tem um sistema de processamento de reconstrução de imagens que é de última geração,
ele tem um sensor que é de última geração, ele tem um voxel muito pequeno, ele tem muitos itens. Isso leva muita confusão dos usuários. Os cálculos de MTF eles são feitos em várias áreas. Eles são feitos para testes de equipamentos fotográficos, testes de equipamentos de vídeo, de microscópio, de telescópio. Isso é mundialmente usado, inclusive na tomografia médica, em ressonância magnética, ultrassom e assim por diante. Isso é um padrão, que é um padrão de certificação de qualidade. E o que é o MTF? Ele lê a nitidez da imagem, é um sistema que a imagem é capturada, um Phantom, e um software faz uma leitura e ele dá uma nota de nitidez da imagem, das bordas da imagem. E essa nota é uma nota que transforma a imagem subjetiva em resultado. Então, gente, esse é um resultado de nitidez da imagem. Qual que é o número da nitidez dela? Quando a gente compara aí no que foi feito do Eagle 0.2 fs, ele está acima de qualquer outro, sendo que as marcas comerciais que a gente não encontra nesse gráfico, eles estão nessa faixa entre 2 e 3, na faixa de 2,5, foi o único que teve acima de 3, é o Eagle. E tem outro fator bem interessante, viu, Thiago? Porque os cálculos feitos com o algoritmo de redução de movimento, ele passa um pouco de 4 da MTF, que não está nem aí nesse gráfico, que é a maior resolução já conseguida por um tomógrafo. E essas certificações, gente, não são certificações usadas assim para apresentar o que a Abro fez, são certificações que são inseridas na documentação de certificados, como certificado europeu, ou do FDA americano. Essas marcas todas têm que postar isso, esses certificados. Então, isso é um documento, né, de certificação que é usado do sistema MTF para tirar a parte subjetiva da parte objetiva. E muitas pessoas podem pensar, mas a diferença de 3 para 3.8, 3.9 é pequena. Na realidade, é uma diferença muito grande, porque as dúvidas estão justamente nessa parte final do gráfico, nessa parte que a gente precisa de mais nitidez. Então, se uma fratura é muito pequena, você não tem dúvida se a fratura se ela for ampla. Você vai ter dúvida à medida que ela vai diminuindo aquela linha. Então, essa diferença no final que traz a grande diferença nos resultados. E o grande fator, eu acredito, para ter esse resultado maior, aliás, não é que eu acredito, eu não tenho dúvida, é o ponto focal 0,2. Um ponto focal 0,2, ele leva uma resolução, em termos matemáticos, de 38% de uma imagem mais nítida do que a imagem de um ponto focal 0,5, por exemplo. Isso é uma questão matemática. Por isso que a gente busca sempre estar atrás, né, de equipamentos. Eu comecei lá com o Prexion em 2015, e as publicações nossas, elas estão todas pautadas nessa necessidade de alta resolução, associado aí, logicamente, nossos atendimentos na nossa clínica. E sempre a gente busca imagens de resultados altos. Só que o que nós temos aí foi muito expressivo, e isso com certeza traz muito impacto no diagnóstico, na endodontia ou qualquer outra área como a pélio, que possa trazer aí um impacto muito grande na saúde das pessoas, viu, Thiago? Bacana, Mike. Então, realmente foi um estudo aí que nós fizemos aí, né? Várias empresas participaram, a Abro conduziu esse estudo, nós participamos dessas medidas do GMTF em cima das nossas máquinas, e vocês puderam perceber que nesse gráfico aparece tanto o 0.2 quanto o 0.5, né? Que é o que o Rafael comentou. O 0.2 é espetacular, mas o Eagle Edge normal também é fantástico. O mesmo ponto focal dele sendo 0.5, ele consegue chegar no nível de resolução muito boa, sensacional. Cassiano, é contigo. Acho que o Cassiano deve ter caído ali. Bom, acho que o Cassiano ele deu uma queda aí, mas deixa eu aproveitar e fazer um questionamento aí ao Dr. Marcelo, ao Dr. Vitor, Rafael, que vocês adquiriram aí o 0.2 de vocês recentemente, né? E ontem eu vi um comentário do Dr. Vitor Nóbrega em relação ao retorno de investimento que ele teve, né? Em relação ao 0.2, né? E, enfim, o que vocês têm a nos dizer? Vale a pena o investimento? Olha, Thiago, é imediato, tá? A necessidade, o mercado exige,
né? Quando você apresenta algo diferenciado, uma qualidade de imagem, um diagnóstico diferenciado, o retorno é imediato. E como o Rafael comentou da unidade de Campinas, quando a gente instalou também, lógico que a clínica era nova, mas surpreendeu, e os elogios por parte dos profissionais, vendo a diferença de imagem oferecida no mercado, foi impressionante. A gente já tinha percebido isso, né? Mas o retorno do profissional, do indicador, foi instantâneo. Então, mais mais que valeu a pena, tá? Bacana. O Vitor se surpreendeu, né, doutor Vitor? Ontem você fez um comentário conosco aí que fiquei super feliz. A gente fica muito feliz quando a gente consegue atender e entregar uma solução que se adequa à necessidade dos nossos clientes. certeza, Tiago. Imagina que eu passei muitos anos, sabe, Tiago, me programando para poder comprar o equipamento, justamente porque no planejamento, né, eu tinha em mente, baseado no que eu ouvia dos meus amigos, um tomógrafo não teria como se pagar, né, principalmente um tomógrafo de alta resolução, que era justamente fazer vídeo, compra de alta resolução, porque não vai se pagar na sua clínica. Eu disse, gente, mas eu sou endodontista, como é que eu vou investir, como é que eu não vou investir no equipamento de alta resolução? E eu fiquei surpreso, né, com o retorno que a gente teve com os palestrários imediato, tá certo? A gente conseguiu agregar isso para todos os nossos pacientes, e os pacientes totalmente encantados com a qualidade do exame. O paciente, para mim, eu estou me sentindo no metaverso. E aí eu faço especial também ao professor Mike, eu sou fã de carteirinha, né? Quando a gente abre aqui o Evo e mostra no paciente uma imagem de alta definição, sabe? Isso aí, para mim, não tem preço no mundo que pague isso. E os pacientes estão mais felizes ainda. Que bacana. Pô, gostei da palavra, me senti no metaverso, né? É algo realmente do outro mundo, né? Fantástica analogia que eu falei, tudo metaverso. Caramba. Ô, Thiago, eu queria trazer também aqui, falar um pouco para o pessoal da minha experiência que eu tive na Jabro, né? Estando bastante envolvido com o projeto, com a máquina. E durante as apresentações, a gente promoveu, durante a Jabro, uma visita dos nossos clientes, dos radiologistas à fábrica, né? Para que o pessoal tenha noção do tamanho do projeto, da seriedade que a gente leva a isso. Muitas vezes, muitos deles não tiveram a oportunidade de visitar uma fábrica de tomógrafo, de panorâmico, e todos, sem exceção, quando saíram da fábrica, no final da visita, vinham comentar, pô, que legal, nunca tinha visto, achei muito interessante, passa uma confiança maior para o mercado, né? E durante essa visita, fiz algumas apresentações, né? E uma das características que eu acho que são realmente fundamentais, não só para o 0.2 FS, mas para o resto da linha, né? Para o Eagle Edge Pro, a gente tem um algoritmo de correção de movimento que eu acredito que seja, e eu comentei com todo mundo, o Mike até acabou de comentar aqui a respeito do aumento de qualidade, né? Você está falando que você está fazendo uma imagem do objeto estático e usando o algoritmo você ainda melhora, ou seja, ele elimina qualquer tipo de variável, é como se você estivesse calibrando a máquina a cada exame que você faz. Então, eu acho que, claro, para o 0.2 isso é fundamental. Quem já teve experiência com outros tomógrafos de alta definição, até um certo tempo atrás, aí, que também tinham ponto focal 0.2, sabiam da dificuldade, né? O paciente pensava em mexer, ele já tinha mexido, e aí você tinha que esperar 9 minutos para a máquina resfriar e fazer o exame de novo. Então, com o 0.2 a gente consegue fazer exames com o paciente de pé, uma clínica com alto fluxo, né? A gente já viu clínicas aí fazendo 40, 60 tomografias por dia, sem ter problema de fluxo de paciente, de ter que esperar. E lembrando que esse algoritmo, né, ele também está disponível no Eagle Edge Pro, no 3 em 1, ou no Pan e Tomo.
Eu sou muito fã, né? Até já falei para o Thiago que se tivesse que mudar o nome da máquina, mudar para Eagle PMC, que é o Patient Movement Correction, né? Que realmente muda o jeito de fazer. Você acaba ficando mal acostumado. Quando você pega uma outra máquina ou vai trabalhar com outro equipamento, você realmente sente a diferença, né? O número de repetições diminui muito, você melhora a imagem, você diminui a exposição do paciente, porque você não precisa fazer de novo. Então, esse é um comentário que todo mundo, quando participava ali, estava participando da Jabra, vinha no nosso stand para comentar, para falar sobre as imagens, eles perguntavam, mas o que você acha que mudou o patamar? E eu acho que esse é um recurso que, claro, tem outros fatores, a experiência, né? Um projeto que já está com quase 20 anos de mercado, mas eu acredito que esse fator é uma coisa que realmente mudou muito, mudou realmente o patamar das imagens da Biatlante. E, além disso, gostaria de comentar também, né, a da Biatlante, ela tem aí hoje a maior rede de assistências técnicas no Brasil. Nós temos aí diferentes localidades, né, pontos que podem ser utilizados. Teve alguma necessidade, algum desconforto, nossa rede aí ela está treinada, homologada para poder atender toda a necessidade de vocês. E enfim, então são informações que é relevante, né, que ajuda na hora de você também decidir, porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde você vai precisar de um suporte técnico, vai precisar de um suporte, de uma assistência, e aí nós vamos ter aí alguém mais próximo possível de vocês para poder dar toda essa orientação aí. Cassiano? Estava respondendo aqui a pergunta do pessoal, eles perguntaram qual é o software que a gente recomenda para poder fazer a abertura do Daikon, se ele tem algum software específico, se você só pode abrir um software. Comentei aqui com o pessoal que é possível, a gente faz a captura a partir do nosso software, né, o Eagle Eye, ou seja, os algoritmos de correção de metal, os algoritmos de correção de movimento são feitos, são gerenciados pelo nosso software, e depois que a aquisição é feita, o nosso software tem integração com o Evo, ele tem integração com o Demand, mas, na verdade, como o arquivo bruto ele tem muita qualidade, eu posso abrir em qualquer software. E aí fica da preferência de cada um. Um gosta mais de um filtro, o outro gosta mais de outro, mas não tem... O usuário dessa máquina não tem nenhuma dificuldade de abrir o Daikon em qualquer máquina, em qualquer software e ter a mesma qualidade. Fantástico, fantástico. Pessoal, a gente está caminhando aqui para a discussão final, e aí eu gostaria de abrir, né, para uma última palavra de cada um dos radiologistas presentes nessa live, nesse webinar, que sem dúvida nenhuma esclareceu aí muitos pontos, né, para os nossos clientes, para os nossos colegas radiologistas. Então, eu queria passar a palavra aí para o Dr. Rafael Massaro. Dr. Rafael, que você tem a concluir para nós em relação a toda essa discussão aqui de tomografia de alta resolução. Bom, como um cliente bem satisfeito, né, de fato fica aí minha indicação da marca, né, eu venho já nos últimos anos fazendo toda a atualização das minhas máquinas e as novas clínicas, as últimas 3 que eu abri já foram com base das máquinas da Dabi, né, seja ED ou 02. Então, como um cliente satisfeito que usa a marca e que, enfim, vê na prática aí, eu acho que não tem nada mais sincero do que essa indicação, né? Vou continuar expandindo, utilizando a marca, me sinto bem seguro, satisfeito. Parte de suporte fora de série, né? Eu acho que eu já tive todos os equipamentos ou as marcas disponíveis no mercado e posso falar sem sombra de dúvidas que o acesso ao suporte dos equipamentos é algo fora de série. Eu acho que por ser no Brasil, né, por ter uma facilidade e essa ampla rede de apoio, né, vamos dizer assim, não importa onde tá. Estou falando aqui, eu tenho clínicas no estado de São Paulo, né, sou extremamente bem atendido de maneira rápida. Né, então, totalmente satisfeito e fica o agradecimento pela participação aqui no webinar. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Vitor. Primeiramente, agradecer, né? Também foi um prazer e privilégio estar aqui com vocês, Marcelo, Rafael, né? O Thiago. Inclusive, fiz o curso de tomografia
agradecer elogios, que curso fantástico, tá? Ou seja, agradecimento à Dabi, tá? Por todo o apoio, tanto desde o vendedor que me atendeu até o pós-venda, ou seja, tudo fantástico, assistência técnica, o cara que instalou o meu equipamento aqui também fora da rua, ou seja, eu fui bem atendido em todos os setores. Também tenho que tirar o chapéu para o meu amigo Tassiano, que o cara tirou todas as minhas dúvidas durante os 4 meses. Eu fiquei falando com o Tassiano, tirando dúvida, pedia Daikon, ele mandava Daikon, tudo que eu pedi o cara fazia. Pelo amor de Deus, Tassiano trouxe ele aqui, só faltou eu fazer um carinho no Tassiano, um cafuné, para agradecer o tanto que esse cara me deu. Ou seja, gratidão a todas as pessoas aí da Dabi, aliás, de fato, fora da curva em todos os aspectos. Eu estou muito satisfeito e recomendo muito, e feito eu estou dizendo, vocês vão ver muito endodontista aí, eu acredito, fazer essa aquisição, porque vale muito a pena. Legal, doutor Vitor, obrigado pelo seu relato. Tiago, eu falei mais com o Vitor do que com a minha esposa. Esses 4 meses aí, o homem era 24 horas. Que bacana, que legal. Doutor Marcelo. Olha, agradecer mais uma vez, justamente, agradecer mais uma vez a participação aqui. E o tomógrafo de altíssima resolução, ele é uma necessidade de diagnóstico preciso, não tem como fugir disso, né? E a Dabi surpreendeu, tá? Ao longo dos anos eu sei que vem evoluindo e chegou num patamar realmente diferenciado, tá? A empresa, empresa brasileira, né? E a gente fiz a visita lá, fiz a visita no horário errado ainda, me atenderam quase que exclusivamente, e eu vou te falar que eu fiquei impressionado com a estrutura, sabe? Eu visitei a Dabi em 1903 de Aranha, quando eu era acadêmico de odontologia, é uma diferença gritante, né, do que é hoje, é uma empresa realmente de excelência, tá? E o equipamento, sem sombra de dúvidas, superou todas as nossas expectativas e a resposta dos dentistas está sendo só de grande aceitação e maravilhados também com a imagem. Agradeço mais uma vez a participação aí. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor Mike Bueno. Doutor Mike, aproveitando, ele vai participar da SB Endo, né, doutor? Em Fortaleza, se eu não me engano. Não, esse eu vou desse da SBN, eu não vou estar como palestrante nesse, viu, Thiago? Você vai estar como visitante. Eu tive 4 ou 5 consecutivas, mas vou estar como visitante. Bacana. Eu vou estar agora, semana que vem, aí em Campinas, num congresso aí, talvez com umas 500, 600 pessoas, num congresso de endodontia do professor Bueno, e a gente vai mostrar muito material e feito com o F2, o 02FS, né? Isso aí, doutor. Doutor, suas últimas palavras, mais uma vez, obrigado. O Thiago, é uma satisfação, né, de estar aqui para poder falar um pouquinho da forma final. Eu acompanhei, gente, como eu faço com todos os tomógrafos que a gente instala, eu acompanho todos os passos. Eu me programo para ficar junto o tempo todo, e eu ponho a cadeira, fico acompanhando, fazendo perguntas. Então, eu acompanho desde descendo a máquina até a montagem dela, e eu vi que é uma máquina muito bem construída. A gente vê pelo cabeamento, eu gosto muito dessa parte de mecânica, física, eu interfiro aí nos reparos de equipamento, isso desde o começo. Então, a gente vê que cada cuidado, a máquina é muito bem construída, muito mesmo, de cada um dos detalhes. E isso transforma em durabilidade. Quando a gente mexe na coluna da máquina, você vê que a máquina não vibra nada. Então, até a construção da coluna ela foi muito bem desenhada. Você começa a ver um projeto desde um ponto como este. E depois também o grupo de vocês, viu, Thiago? Né? De você, daí do Cassiano, do Marco, do Vite, né? Do grupo todo, de justamente poder escutar nessas necessidades de adicionar itens ou mudar ou fazer ajustes tecnológicos que foram feitos, né, no decorrer do tempo, e nos escutar sobre esse assunto. Isso traz um resultado fantástico. E a gente está recebendo aqui do Brasil todo. Essa semana nós estamos aí na quarta-feira, nós fizemos de 2 teses de doutorado, nós fizemos captura, fizemos 3 semana passada. Por que a gente está recebendo material do Brasil todo para poder fazer? Porque
alguns centros já receberam esses resultados, e ele acaba sendo algo que não se consegue com outra máquina, de ter uma nitidez tão grande, mesmo em peças, né, de laboratório. Então, isso traduz justamente a nitidez, só que a grande magia é trazer essa nitidez da imagem para o diagnóstico de pequenas áreas, especialmente da microanatomia na endodontia, com esse impacto enorme que o Vitor sente na pele junto com seus pacientes. E isso, gente, é algo extraordinário, né? Algo extraordinário. E nós estamos bem no meio dessa evolução tecnológica, bem nesse momento. Isso é simplesmente fantástico. Excelente, Dr. Mike. Pessoal, quero agradecer a todos aí pelas palavras finais e reforçar todos esses pontos que vocês comentaram, né? Então, essa evolução que nós tivemos no produto, a evolução que nós tivemos em termos Fabris, né? Quem teve a oportunidade de conhecer a nossa fábrica aqui em Ribeirão Preto, viu o quanto nós estamos cada vez mais tecnológico, totalmente automatizado, uma indústria 4.0. Quem não conhece ainda, fica o convite para vir até Ribeirão Preto conhecer a nossa fábrica aqui e ter a experiência de viver o momento ali de conhecer a fabricação de um tomógrafo, que é algo que acho que para todos aí foi realmente um momento aí ímpar, né? E que, claro, a gente não vai parar por aqui, viu, Mike? A gente ainda tem muito que evoluir, tem muitas discussões acontecendo, né? Muitas ideias estão vindo e para a gente é sempre muito importante que vocês, radiologistas que estão no dia a dia, traga para nós o que vocês consideram importante. Falta um detalhe, falta uma mudança nesse software, enfim, traga para nós, seremos todos ouvidos sempre, porque vocês que estão na linha de frente, vocês que estão aí no campo, sabem quais são as dores e quais são as necessidades. O Dr. Vitor comentou, no canal MV2, hoje vocês conseguem enxergar, né? Imagina, até um tempo atrás, que não era possível visualizar isso, né? O quanto que os pacientes devem ter sofrido por um tratamento não adequado, né? Então, quero agradecer aí a participação de todos, Rafael, Vitor, Marcelo, Mike, Cassiano. Realmente foi aí uma hora de grandes discussões e de boas evoluções aí em relação à tomografia de alta resolução. E, novamente, espero que em breve a gente possa se encontrar e ter discussões aí ainda mais produtivas. Quero agradecer também a participação de todos que estão online aí assistindo esse webinar e dizer que todos vocês estão aí convidados a conhecer o nosso Parque Fabril, a ter uma vivência com o nosso tomógrafo de alta resolução. Nós temos aí diversas clínicas pelo Brasil que já tem esse tomógrafo de alta resolução. Então, se algum cliente tiver interesse, quiser saber mais detalhes ou quiser conhecer o produto, eu tenho certeza que muitos dos nossos clientes vão abrir aí as suas portas para que possa ter essa experiência e ter a visualização de imagens. Se precisar de imagens, o Cassiano, ele tem todos os DICOMs, enfim, também não há problema nenhum compartilhar isso com vocês para que vocês possam aí ter essa experiência e conduzir essas imagens e visualizar essas imagens da melhor forma possível, tá certo? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite a todos e nos vemos em breve. Obrigado, boa noite, tchau, tchau. Boa noite, Um abraço. Obrigado, pessoal.